dessas viagens, esse povo vindo comprar, vieram os irmãos de José comprar alimentos do Egito. José é morto para eles. Quando eles chegaram lá, não reconheceram José, mas José reconheceu eles. José os reconheceu. Diz a Bíblia que José chorou. Aleluia. Mas José não ousou fazer justiça com as próprias mãos. José teve a oportunidade de prendê-los e deixar eles encarcerados por resto das vidas, por conta da história que eles tinham inventado, que tinham trazido ele para o Egito. Mas ele tinha confiança, tinha certeza, tinha convicção de que ele estava ali porque Deus tinha tido aquele propósito de levá-lo, ele, para ali, para conservar, para preservar a sua família. Foi a questão de justiça. Se não fosse a justiça de Deus, José não tinha sobrevivido. E Deus levou ele para aquele lugar justamente para preservar a vida dos seus parentes. Porque a Bíblia relata que passaram-se alguns dias e logo José se fez conhecer para seus irmãos e mandou trazer o pai dele para vir morar no Egito. E José colocou eles numa região muito boa do Egito, que era a região mais produtiva, que era a terra de Gósen. E lá foi onde o pai e os irmãos dele ficaram morando. Irmãos, a Bíblia fala que aproximadamente os familiares de José que chegaram no Egito foram 70 pessoas chegaram no Egito. A família de José inteira, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, cunhadas, sobrinhos e demais, foram 70 pessoas ao todo que chegaram no Egito. E lá, Deus abençoou José de uma forma tão tremenda, e aquele povo, naquela nação, que no Êxodo, quando Deus levantou Moisés, a Bíblia relata que de 70 pessoas, Deus tirou dali aproximadamente quase 12 milhões de pessoas. De 70 homens, de 70 pessoas, Deus transformou em quase 12 milhões. Porque a Bíblia relata que foram 600 homens que saíram do Egito. Quando Israel saiu do Egito, que Deus levantou Moisés. Foram 600 homens, sem contar meninos, jovens e mulheres. Então, por cima, nós poderíamos entender que do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito foi em torno de quase 2 milhões de pessoas. De 70 pessoas, Deus transformou em 2 milhões de pessoas. Então a justiça de Deus chegou na vida de José porque Deus tinha um propósito em preservar, em conservar a descendência de Abraão, porque era dele que era a promessa. Aleluia! Durante a trajetória no deserto, Deus levantou Josué, Deus levantou Caleb, que foi o salvamento, foi a justiça de Deus para que eles pudessem introduzir aquela nação na terra que Deus tinha prometido. Porque toda a nação de Israel pereceu no deserto porque foram desobedientes, não obedeceram a palavra de Deus. Então Deus confiou aquela tarefa de introduzir o povo de Deus na terra a Josué e Caleb, que foram os dois que não pecaram contra Deus, que não desobedeceram, mas pelo contrário, acreditaram, creram, confiaram que Deus iria cumprir aquilo que ele tinha prometido a seus pais. Aleluia! E na entrada de Israel, na terra de Canaã, houve um fato também de justiça na vida da meretriz Raabe. Deus preservou uma meretriz, porque ela acreditou, porque ela confiou, porque ela temeu a Deus e preservou os espias que foram a Jericó fazer o levantamento de toda a situação, de como era a terra, de como era o território, como era a fortaleza. Então Deus, ele preservou a vida daquela mulher, uma prostituta, mas que essa mulher, ela é citada na Bíblia como uma mulher que recebeu honras,
Porque até a descendência de Jesus veio dessa mulher. Aleluia! A justiça de Deus, irmãos, ela é perfeita. Não se preocupe, não fique perturbado, porque uma hora a justiça de Deus vai ser feita na tua vida, meu irmão. Aleluia! Confia no Senhor, fiel ao que te prometeu. Aleluia! Irmãos, para a gente resumir, vamos adiantar. Então, o povo de Deus entrou ali em Jericó, e dali surgiu outras conquistas que Deus foi dando a Israel. E a promessa de Israel era tão tremenda que Israel era, em número, em preparo, humanamente falando, era muito pequeno, era insignificante diante daquelas nações. Mas Deus possibilitou que Israel conquistasse nações mais poderosas, mais preparadas fisicamente e belicamente do que Israel. Porque para provar que ele é Deus, que ele é justo, que ele é fiel. Aleluia! Que o homem não deve olhar para a aparência, não deve olhar para a sua força, para o seu poder, para o seu domínio, para a sua intelectualidade. Deve olhar para Deus e colocar numa condição de servo, que Deus vai te usar, meu irmão, para fazer a obra dele. Então, irmãos, Deus deu nações muito mais fortes e maiores a Israel, por conta da sua promessa, da sua justiça. Então, passaram-se os anos, chegou agora o período de profeta Jeremias. A nação de Israel estava de uma forma que só a misericórdia do Senhor. A nação de Israel, no período de Jeremias, aproximadamente 600 anos de Jesus, passou por um período tenebroso. E Deus levantou o profeta Jeremias para levar uma palavra de arrependimento à nação de Israel. A nação estava em decadência, tinha se prostituído espiritualmente, estava envolvido com idolatrias. Aleluia! O povo não queria saber de Deus. O profeta falava e eles ficavam reprimindo o profeta. Ele foi perseguido pela sua família, foi perseguido pelos seus irmãos, foi perseguido pelos sacerdotes, foi perseguido pelos reis, mas ele continuava firme. Ele foi colocado no calabouço, ele foi colocado no seco, mas ele continuava firme com o Senhor, porque ele falava o que Deus mandava. Nós temos que cumprir aquilo que Deus, o Senhor, nos manda, irmãos, porque se nós não cumprirmos, nós vamos perecer. Olha a história de Jonas que eu contei no início. Então, irmãos, Deus usou aquele profeta e disse a ele: vai na casa do oleiro, vai lá na casa do oleiro que eu tenho um negócio para falar contigo. E Jeremias foi, lá no capítulo 18 de Jeremias fala que ele foi na casa do oleiro. Chegou lá, Deus disse a ele: fica observando o trabalho do oleiro. Observa o que ele vai fazer. E disse, versículo 2 do capítulo 18 de Jeremias, Deus disse a ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que eles estavam fazendo uma obra sobre as rodas. Aleluia! Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Quebrou a sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias e disse: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, às vezes nós nos engrandecemos, às vezes nós pensamos que somos alguma coisa,
porque temos um cargo, porque temos alguma posição, porque temos condição financeira, porque moramos num lugar privilegiado, porque temos um curso superior, temos um bacharel, temos uma pós-graduação. Às vezes nós pensamos que somos alguma coisa, irmão. Mas Deus nos diz, Deus nos adverte, assim como advertia a nação de Israel. Olha, você é um barro na minha mão, você não é nada. Se você cair, você quebra, você racha, você trinca. Então, irmãos, Deus estava mostrando para o profeta Jeremias que a nação de Israel não era nada, era insignificante na mão dele. E que ele poderia fazer a qualquer momento, destruir, quebrar. E essas advertências Deus fez várias vezes a Israel através do profeta Jeremias. Aleluia. Irmãos, vamos ver se os irmãos forem ler depois. Irmãos, Deus, a situação de Israel era tão terrível que a Bíblia fala que Deus procurou um homem só, justo, e não encontrou. Jeremias 5:1. Jeremias 5:1. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Daí, dai voltas às ruas de Jerusalém, olhai, informai-vos, buscai pelas suas praças, se achares alguém que pratique a justiça e busque a verdade. Eu perdoarei esta cidade. Então ele disse que ele mandou Jeremias procurar, se informar, procurar saber de alguém, se ele conhecia alguém que fosse justo. Porque se encontrasse pelo menos uma pessoa justa, ele preservaria Jerusalém, ele preservaria Judá. Mas não foi encontrado ninguém. Então o Senhor continuou advertindo a sua nação. Ele pagou um alto preço, irmãos. Ele foi perseguido. Jeremias foi perseguido. Porque ele falava o que Deus mandava. Irmãos, quando Deus está na nossa frente, quando Ele está na nossa vida, irmãos, Ele tem que ser o centro da nossa vida e nós temos que fazer tudo conforme Ele nos mandar. Porque se nós não fizermos, nós vamos pagar um preço muito alto. Aleluia! Muito alto! Aleluia! Então, a mensagem de Jeremias é uma mensagem de repreensão, era uma mensagem de advertência, era uma mensagem de promessa também. Era uma mensagem de promessa. Porque ele dizia, o profeta Jeremias dizia que se a nação de Judá se convertesse, se arrependesse, Deus se arrependeria do mal que tinha planejado contra Israel. O próprio Deus mandava Jeremias dizer isso. Então, o povo não quis seguir aquilo que Deus tinha mandado que seu servo dissesse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Aí o profeta continuou advertindo e disse, capítulo 2, versículo 21. Então, versículo 20. Aleluia. Há muito tempo quebraste o teu jugo e rompestes as tuas ataduras. Disseste, não te servirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, tu te deitas e te prostituís. Eu mesmo te plantei como vida excelente, uma semente inteira fiel, como pois se tornasse como para mim uma planta corrupta, como uma vida brava. Então a mensagem de Jeremias é uma mensagem para que Israel voltasse para Deus, se reconciliasse com Deus.
para que ele tomasse o rumo de obediência. Mas Judá não ouviu a palavra de Jeremias. Então, Jeremias, usado pelo Senhor, ele profetizou. Vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Judá não queria saber de justiça, não queria saber de obediência. Então o profeta Jeremias, usado por Deus, diz, vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este é o nome com que o nomearão. O Senhor é a nossa justiça. Então, o profeta Jeremias aqui estava falando já de um renovo que iria vir. Foi feita uma declaração nesta tarde da renovação, o jogral que foi apresentado belíssimamente pelas irmãs. Então, fala do renovo que Deus iria prover de Davi, da descendência de Davi. E esse renovo que ele estava falando é o renovo de Deus, de Jesus. Jesus que iria mandar. Então, veio a justiça sobre Judá. Diz a Bíblia que Nabucodonosor veio com seu exército e levou todos os habitantes, aqueles que não morreram, aqueles que não foram mortos, foram levados cativos para a Babilônia. Porque Judá não ouviu, não obedeceu, não cumpriu a palavra do Senhor. Então toda aquela nação passou a ser massacrada, passou a ser pisoteada por Nabucodonosor e seu exército. Diz a Bíblia que aqueles que não foram cativos para a Babilônia morreram. Os que não morreram na guerra morreram de fome, pereceram de fome. Só escapou da descendência de Judá aqueles que foram para a Babilônia. Porque até a promessa dizia isso. Que para escapar, quem quisesse escapar tinha que ir cativo. Mas eles rejeitavam a palavra de Deus. Então, aqueles que rejeitaram, resistiram, eles foram mortos. Então, foi no período de Babilônia, na época que o povo de Deus estava em Babilônia, foi que Deus levantou Daniel, foi que Deus levantou Sadraque, Mesaque e Abedênego. Aquilo que eu falei no início, irmão, não importa onde você esteja, é no cativeiro, é na prisão, aonde quer que você esteja, se você for fiel ao Senhor, Ele será contigo, e a justiça dele vai prevalecer na sua vida. Aleluia! Então mesmo Judá cativo, mas Deus honrou a sua promessa, livrando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abedênego. E quando passaram-se os anos, passaram-se os tempos, Deus levantou Esdras e Neemias para reconstruir Israel, depois que aquelas gerações todas que tinham pecado, desobedecido a Deus, tinham passado. Irmãos, e acontece também que, durante um tempo, Deus ficou em silêncio. Os estudiosos dizem que Deus permaneceu 400 anos em silêncio. Não foi assim, pastor? Assim? 400 anos de silêncio. Deus não levantou nenhum profeta. Deus não proclamou nenhuma promessa. Deus não renovou nenhuma promessa. É como se Deus tivesse dito, agora eu quero ver como é que eles vão ficar. Cruzou os braços, cerrou a boca, não falou mais nada. Passou 400 anos de silêncio. É como se Deus estivesse dizendo assim, agora eu quero ver. Eu quero ver o que é que eles vão fazer. Eu quero ver se vai se levantar algum aí para poder salvar esta nação. Mas os 400 anos de silêncio, Deus estava planejando algo
Quem era, irmãos? Quem era que Deus estava planejando? Jesus Cristo. Jesus, o renovo, a justiça nossa. E a Bíblia fala, todos nós conhecemos, a história maravilhosa de Jesus, que veio, morreu, foi crucificado, para se cumprir a promessa dada ao profeta Jeremias. E a promessa ainda está se cumprindo, e vai se cumprir quando for a justiça for concluída na face da terra, quando os tempos forem chegar o tempo da remissão de todos nós. A promessa do Senhor, ela ainda continua se cumprindo. Louvado seja Deus. Então, para concluirmos, irmãos, a justiça nossa, que o profeta Jeremias falava, era o tempo em que Jesus viria, estabeleceria a salvação, e quando for a consumação dos séculos, ele vai finalizar, concluir a redenção de todos os homens, de todas as pessoas que não que se colocaram diante dele, que obedeceram a ele, que procuraram fazer a vontade do Senhor. Então, nesse tempo, Israel vai poder dizer que o Senhor é a nossa justiça. Aleluia! E em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Estou terminando, irmãos. Ele diz assim, Jesus, naquela parábola das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia, irmãos. Como é maravilhoso a gente ter essa promessa que um dia, mesmo injustiçados, nós um dia vamos ser fartos de justiça, porque a justiça se fará na nossa vida, se fará na vida de nossas famílias, na vida de nossos irmãos, na vida de nossos familiares, na vida de todos aqueles que estão na face da terra ou que passaram pela terra. Bem-aventurado, irmãos. Então se alegra, te anima, porque um dia, meu irmão, você vai ser farto de justiça. A justiça de Deus vai chegar na tua vida e você vai ser abençoado, você vai ser justiçado. Aleluia! A justiça de Deus, ela vai se fazer na tua vida. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer o convite que foi feito a mim. Sei que da minha